Oi, turma. Do livro Minha História, São Miguel das Minhas Saudades, por Edson Lopes, no texto Deus. Muitas vezes, talvez até inconscientemente, devido às atribulações de trabalho e compromissos familiares, nos esquecemos de tê-lo vivo em nossos corações. Ore todas as manhãs e antes de dormir, reverenciando a sua memória e agradecendo por tudo que ele nos tem ofertado e pelo pouco que temos agradecido. Se ainda houver dúvidas sobre a sua existência, olhe ao seu redor e observe o quão lindo é o universo, as constelações, os oceanos, as florestas, o dia, a noite, a chuva, o amor incondicional entre as espécies e, sobretudo, a magia do nascimento e da partida. Se não conseguimos vê-lo, basta compará-lo à existência do ar. Ele existe, pois, embora não o vejamos, sentimos a sua presença e dependemos dele para respirar e continuar vivendo. Em poucas palavras, ele disse tudo, né? É um mestre, né? Pois é, a gente tem, sim, na correria do dia a dia, a gente acaba devendo um pouco essa atenção ao nosso Criador, né? Essa parte de amor recíproco que deveria existir entre o filho e o pai, a gente deixa a desejar, né? A gente sai para trabalhar de manhã, a gente volta no final da tarde, chega cansado, toma banho, faz uma comida ou janta a comida que tem, deita, dorme e acorda no outro dia para trabalhar novamente. Chega final de semana, aí aqueles compromissos familiares, sociais, ou então limpeza de casa, ou compras, guarda-compra, aquela loucura todo final de semana passou. O dia a dia exige da gente atividades, exige da gente um cansaço físico e mental, porque a gente está sempre sobrecarregado. O mundo que nós vivemos é um mundo que não para e não deixa a gente parar. Ainda que o brasileiro seja muito preguiçoso em relação a outras populações do mundo, né? Como o Japão, por exemplo, que quase não descansa, nós temos feriado, nós temos férias, mas ainda que a gente tenha os dias de descanso, geralmente são dias que nós não nos apegamos a Deus. Aqueles que reservam um dia da semana para ir na sua igreja, na sua doutrina, no seu templo, aquele que reserva uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, ainda assim, diariamente, ele não está ligado com Deus. Geralmente ele só se liga naquele dia que ele se propõe a ir em determinado local. Nada contra, é um princípio de desenvolver esse amor a Deus, de desenvolver essa submissão ao nosso Criador, né? De entender que nós só existimos porque Ele existe primeiro e foi Ele que nos deu a vida. Só que ainda que a gente tenha essa dificuldade de conexão, eu acho que o professor ele falou muito, em poucas palavras ele foi muito fundo nisso, né? Se você não consegue acreditar ainda em Deus, não consegue essa conexão com Deus, para de respirar um pouquinho para você ver o que é bom, né? Nós não enxergamos o ar, nós apenas sentimos ele no nosso pulmão, mas deixa ele lá isolado. Tampa teu nariz, a tua boca e não respira por alguns segundos. Você vai ficar doido, né? Porque ele é essencial para que a gente possa estar vivo. E da mesma forma, esse exemplo que ele deu, da mesma forma é Deus, né? No dia a dia, na correria, o mais que a gente fala é, ai meu Deus, né? Que já é um princípio de prece também, não precisa ser uma prece longa. Me ajuda aí, Senhor, me proteja, e toda vez que a gente fala assim, a gente está se conectando, mas muitas vezes a gente não está acreditando. Então, se quer acreditar em Deus, faça isso. Você acredita que o ar existe? Porque você sem ar, você não respira, você morre, né? Ele é essencial na tua vida. Então, se você não tiver Deus, a tua vida vai ficar faltando muita coisa, porque Ele é o principal de tudo. É interessante, gente, quando dentro, né, do quadro político, quando um político falou, né, Deus acima de tudo,
E olha que meu professor não citou política aqui, que isso é por minha conta, né? Porque como eu distribuo esse vídeo para páginas, né, que falam de princípios e valores, e essas páginas estão ligadas a uma política também, não tem como eu não comparar isso, né? Apesar do meu professor não ter citado política no texto, não tem como eu não comparar isso com a política que nós vivemos. Foi só um cara levantar a mão e falar assim, Deus acima de tudo, que quanta perseguição, quanta coisa aconteceu, né? Então a gente vê claramente, né, os posicionamentos políticos, para que lado eles vão. Quem acredita em Deus, na família, na nossa pátria, quem quer fazer algo por nós, né, para que a gente possa manter princípios e valores, e quem não. E o maior princípio e valor que uma pessoa pode ter no coração é o amor a Deus. Se as pessoas criticam, né, a religião do outro, se a pessoa não aceita a religiosidade, se ela fala mal do nosso Deus, imagina como é que é o interior desse ser, né? O que ele tem de bom ali, se ele não tem Deus, que é o principal. Então, eu creio que, ainda que o tema não fosse ligado à política, eu acho importante a gente parar e pensar sobre isso também. Não é que um cara vai lá na igreja, ajoelha, ou ele vai num templo e toma uma bênção, que ele é um bom político, não estou dizendo isso. Mas nós estamos em água de salsicha, como diria um amigo meu, policial militar, que eu conheci lá no 3º Maitá. Nós estamos em água de salsicha. Nós estamos entrando nas mãos de pessoas que não acreditam em Deus. E uma pátria sem Deus, ela perde o rumo, né? Eu sempre, desde pequena, eu escutei, não tenha medo das ondas fortes, né? Porque Jesus está no leme. Então, é assim, eu fui criada e acreditando nisso. Se a gente perder a nossa fé em Jesus, que é o nosso guia e modelo, em Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, se a gente perder a nossa fé, seja da religiosidade que você pratica, a gente perde muito nesse quadro de princípio e valor, que é tão necessário para que a gente seja uma boa pessoa. Então, bora lá, né? Assim como a gente não pode ficar sem o ar, sem respirar, a gente também não pode ficar sem Deus.